A polícia chegou após numerosas queixas sobre um odor penetrante vindo da casa na vila Casa da Lagoa. Precisamente atrás de uma porta de armário firmemente fechada no quarto de hóspedes, que estava aparafusada com parafusos de chapa e vedada com uma camada de massa de vedação, os agentes descobriram Ana Ferran, que havia desaparecido há um mês. Seu marido, João Ferran, havia assegurado a todos que ela havia viajado para um retiro em Lisboa. O relatório policial do local do crime registrou que as portas da casa estavam trancadas por dentro. As janelas estavam fechadas, sem vestígios de arrombamento ou invasão. A vila Casa da Lagoa, uma propriedade de luxo típica nos arredores de um bairro tranquilo perto de Setúbal, em Portugal. Uma área silenciosa, vizinhos abastados. Ninguém estava acostumado a carros de polícia em seus portões. No entanto, os moradores começaram a notar estranhezas desde o final de novembro. Há cerca de uma semana, no dia 28 de novembro, vizinhos relataram à comunidade um odor desagradável que emanava da propriedade dos Ferran. Eles o descreveram como penetrante, pesado, insuportável. Um odor que atravessava sebes densas e muros altos de pedra. Ninguém entrou na casa. O marido de Ana, o empresário de 45 anos, João Ferran, raramente aparecia e era taciturno. Minha esposa está num retiro fazendo yoga em Lisboa, repetia para qualquer um que fizesse perguntas. A vizinha Carla Silva alegou ter ouvido discussões antes, mas estava em Espanha na época do desaparecimento de Ana. Suas palavras inicialmente não puderam ser confirmadas nem refutadas. A geolocalização do telefone de Ana foi a última prova de sua presença em casa. O telefone desligou definitivamente no dia 3 de novembro às 2h24 da madrugada. Desde então, nenhum sinal foi recebido em lugar nenhum, como se tivesse desaparecido da face da Terra. A tecnologia de localização por torres de telefonia móvel em Portugal indicava claramente que o dispositivo havia silenciado exatamente dentro dos muros da vila. Quando a polícia invadiu a casa com um mandado de busca, o quarto de hóspedes imediatamente chamou a atenção dos investigadores. O quarto estava arrumado, sem sinais de luta. Mas o armário parecia estranho. As portas de carvalho estavam cuidadosamente aparafusadas com parafusos de chapa, com uma camada densa de massa de vedação por cima. Parecia uma construção preparada antecipadamente. Os peritos abriram cuidadosamente o armário e encontraram o que tinham vindo procurar. Ana Ferran, 42 anos, oficialmente reportada como desaparecida, estava lá. A confirmação de sua identidade levou literalmente minutos. Características especiais, roupas, joias. Imediatamente notou-se uma estranheza. Ao redor do local onde Ana foi encontrada havia limpeza estéril, como se alguém tivesse cuidadosamente arrumado depois que tudo acabou. À exceção, um pequeno detalhe que intrigou os técnicos criminais. No tapete, ao lado do armário de carvalho, foi encontrado um cabelo longo e loiro. Uma pista pequena, mas importante, que levantou muitas questões. A própria Ana tinha cabelo escuro, quase preto, confirmado imediatamente por fotos e depoimentos de conhecidos. No caso, delineava-se a figura de uma pessoa de fora, possivelmente uma participante feminina. Uma pista que deveria ser seguida com a maior cautela. O exame têxtil revelou outra estranheza. As fibras encontradas na fronha de almofada vinham do quarto de hóspedes. Mas por que Ana havia passado a última noite não em seu próprio quarto, ao lado de seu marido, mas exatamente aqui? Não havia respostas. O primeiro interrogatório de João Ferran não trouxe esclarecimentos. Sua versão soava convincente, sem pausas. Ana havia viajado voluntariamente para Lisboa para um retiro espiritual. Ele se referiu a mensagens que supostamente havia recebido dela até o telefone desligar. As mensagens foram breves e não deram motivo para a preocupação, disse ele. O telefone havia silenciado por si só, e ele não se preocupou, pois considerou isso parte do retiro. No entanto, as palavras de João não coincidiam com os resultados do exame forense. O perito estabeleceu claramente o momento em que Ana havia parado de dar sinais de vida, aproximadamente às 2h30 da madrugada do dia 3 de novembro. Esse foi quase exatamente o momento em que o telefone foi desligado. A questão:
Quem controlava seu dispositivo após esse momento e enviava mensagens para João? As investigações se concentraram nesse aspecto. Era importante entender a cadeia de ações e, principalmente, descobrir quem estava com Ana nos últimos minutos quando o sinal de telefonia móvel cessou definitivamente. Até agora não havia evidências suficientes para apresentar uma acusação oficial. João permanecia como suspeito, mas evidências diretas de sua culpa ou envolvimento ainda não haviam sido encontradas. Outro detalhe importante: vizinhos relataram visitas raras de uma determinada mulher à casa. O cabelo loiro provavelmente pertencia a ela. Mas por enquanto isso era apenas uma pista tênue que facilmente desviava do essencial. Depois que as investigações se concentraram nos detalhes em torno da última noite de Ana, a atenção dos investigadores voltou-se para a personalidade de seu marido, João Ferran. O João, de 45 anos, era um empresário bem-sucedido, cuja vida parecia extremamente comum, sem mudanças abruptas e grandes emoções. Mesmo agora, após a descoberta de Ana, vizinhos e conhecidos concordavam. Ninguém havia notado quaisquer explosões emocionais ou luto. Ele mantinha um comportamento quase perfeitamente uniforme. Os primeiros interrogatórios revelaram um padrão estranho de comportamento em João. Ele falava pouco, respondia estritamente de forma factual, como se tivesse se preparado antecipadamente para cada conversa. A polícia o observava desde o início de novembro, quando Ana foi oficialmente considerada desaparecida. A partir desse momento, João raramente deixava os limites de Setúbal e se movia principalmente em trajetos curtos, negócios, correios, posto de gasolina. Nenhuma viagem além de alguns quilômetros. Essa rotina não foi interrompida por quase um mês, mas os vizinhos notaram uma atividade noturna estranha na Vila Casa da Lagoa. Já após o desaparecimento de Ana, luzes acendiam regularmente no escritório de João. As janelas eram cobertas com cortinas densas que abafavam qualquer pista sobre o que acontecia lá dentro. Da casa vinham regularmente ruídos de movimento de algo pesado. Não móveis, mas placas ou folhas maciças de algo denso. A investigação policial confirmou mais tarde. Tratava-se de placas de isolamento acústico disponíveis em 2022 em qualquer grande loja de materiais de construção. Ficou claro que João estava realizando algum tipo de reparos. Mas por que à noite? Ele mesmo evitava respostas diretas nos interrogatórios e explicava tudo com razões cotidianas. Um detalhe importante surgiu depois que os investigadores solicitaram os extratos bancários de Ferran. Descobriu-se que João, no dia 4 de novembro, exatamente um dia após o desaparecimento de Ana, havia comprado materiais no valor de 320 euros na loja local Leroy Merlin, parafusos de chapa e massa de vedação. Recibos de caixa e gravações de vídeo da loja confirmaram sua presença na loja. À pergunta direta sobre as razões da compra, João respondeu com confiança. Havia um vazamento no telhado. Eu precisava repará-lo urgentemente. Isso era lógico e crível, não fosse uma circunstância. A equipe de investigação havia examinado, especialmente todo o telhado da vila. Não foram encontrados vestígios de reparo recente. O telhado estava seco. Não foram descobertos vestígios frescos de massa de vedação. Em contrapartida, os peritos estabeleceram definitivamente que massa de vedação de cor e composição idênticas foi encontrada exatamente no armário onde Ana havia sido descoberta. Ou seja, a compra dos materiais coincidia perfeitamente com o local de seu uso real. João não parecia alguém que frequentemente cometia erros ou agia impulsivamente. Sua vizinha, Carla Silva, seu status, testemunha, confirmou que ele sempre pareceu meticuloso, calmo e reservado. A súbita atividade de reparo noturno parecia completamente atípica para ele. Os investigadores suspeitaram que tudo possivelmente não foi um plano criminoso, mas consequência de pânico e tentativa de esconder algo imprevisto. Essa hipótese foi fortalecida pelas circunstâncias da compra dos materiais. Muito óbvia e clara, o que uma pessoa agindo intencionalmente provavelmente teria tentado esconder. Surgiu uma versão preliminar. Possivelmente Ana havia sido prejudicada de alguma forma acidentalmente, e João, não sabendo o que fazer, havia tentado esconder o ocorrido disfarçando como sua ausência. Essa versão foi considerada,
mas era fraca devido à falta de outros sinais indiretos de acidente. Mas exatamente no momento em que os investigadores começaram a investigar seriamente essa hipótese, surgiu outra estranheza: evidência digital. Na análise de endereços IP e rastros digitais do laptop da família, descobriu-se que o mesmo computador foi usado na madrugada do dia 4 de novembro às 3 horas e 12 minutos, 42 minutos após o tempo presumido do desaparecimento de Ana, para comprar um bilhete eletrônico para Lisboa em seu nome. Essa circunstância imediatamente levantou dúvidas sobre a versão de acidente e pânico espontâneo. Se acreditarmos no rastro digital, quem usou o computador claramente tentou criar a ilusão de uma partida voluntária de Ana. Os investigadores começaram urgentemente a verificar os detalhes da compra do bilhete eletrônico. Como o pagamento foi feito, quem realmente poderia ter acesso aos dados bancários de Ana e se o comprador realmente esperava que ninguém descobrisse isso. O próprio João, nesta fase das investigações, continuou afirmando que Ana havia comprado o bilhete sozinha e simplesmente não conseguiu usá-lo, pois decidiu repentinamente partir mais cedo e com outro meio de transporte. Seu comportamento permaneceu calmo e sangue frio. A falta de reação emocional em Ferran destacava-se especialmente contra o pano de fundo dos eventos, mas não permitia aos investigadores considerá-lo imediatamente como confissão de culpa. Enquanto a polícia analisava o rastro digital do bilhete, outras atividades online do mesmo dispositivo também foram verificadas. Atenção especial foi dada a buscas e tentativas de contato com alguém via Messenger nas mesmas horas. Depois que as investigações se concentraram no rastro digital, um detalhe interessante veio à luz. O número de telefone de Ana, que oficialmente havia silenciado na noite do dia 3 de novembro, inesperadamente mostrou sinais de vida no dia 6 de novembro. Parentes confirmaram que a mãe de Ana havia recebido uma SMS em seu nome, supostamente de Lisboa. "Tudo bem, volto logo", dizia a mensagem. Mas quando os investigadores verificaram os dados da operadora de telefonia móvel, ficou óbvio. O cartão SIM de onde a mensagem foi enviada não estava de forma alguma na capital naquele momento. Foi ativado em Albufeira, uma pequena cidade no sul de Portugal, mais de 200 quilômetros de Lisboa. Enquanto a polícia investigava esse fato, os investigadores começaram paralelamente a verificar o círculo mais próximo de Ana. No centro estava seu irmão, Tomás. Anteriormente, ele havia ficado fora do campo de visão dos investigadores. Tomás, um contador de 39 anos, vivia separado e há alguns meses não mantinha relacionamentos próximos com sua irmã. Ele evitava contato e raramente estava presente em celebrações familiares. No interrogatório, Tomás admitiu que ele e Ana realmente tinham um conflito. A razão: um apartamento herdado em conjunto em Cascais, que haviam recebido de seus pais. Primeiro queriam vendê-lo e dividir o dinheiro, mas depois surgiu uma disputa. Tomás queria comprar a parte de sua irmã, mas o preço não agradava a ambos por muito tempo. Há um ano, a disputa escalou para um escândalo registrado em mensagens do WhatsApp. Mas após a intervenção de advogados em maio de 2022, assinaram um acordo de conciliação. A verificação da correspondência confirmou essa informação. Foi encontrado um registro detalhado de uma conversa na qual Ana exigia o pagamento de uma dívida. Documentos financeiros dos bancos confirmaram que Tomás havia realmente transferido 10 mil euros para ela exatamente um mês antes de seu desaparecimento. À pergunta da polícia sobre a transferência, Tomás respondeu calmamente: "Apenas paguei suas dívidas de volta. Isso é tudo." Do ponto de vista técnico, suas palavras foram completamente confirmadas pelos extratos bancários. A teoria de chantagem financeira ou conflito oculto começou a desmoronar. Todos os detalhes do acordo e da transferência pareciam transparentes. Não havia motivos óbvios para conflito ou desejo de prejudicar sua irmã em Tomás. No final, os investigadores tiveram que arquivar essa versão. O retorno à mensagem de telefone do dia 6 de novembro, no entanto, abriu outro caminho de investigação. Alguém obviamente havia tentado criar a ilusão de que Ana estava em outro local, viva e ilesa. Mas quem exatamente poderia ter feito isso permanecia obscuro por enquanto. Em uma verificação detalhada das torres de telefonia móvel em Albufeira, a polícia não encontrou correspondências com os movimentos de João.
Isso significava que o telefone naquele momento estava nas mãos de uma terceira pessoa. Desta vez, os investigadores direcionaram sua atenção para conhecidos e amigos de Ana. Todas as pessoas de seu círculo mais próximo que potencialmente poderiam ter acesso ao seu telefone ou dados pessoais foram verificadas. Até agora não havia resultados. Nenhum dos conhecidos próximos estava em Albufeira naquele período. Mas a importância dessa nova evidência não podia ser negada. Os investigadores receberam confirmação de que Ana não poderia ter enviado essa mensagem fisicamente. O cartão SIM estava naquele dia longe de sua localização declarada, e isso contradizia as palavras de João, que ainda insistia obstinadamente que sua esposa estava voluntariamente em Lisboa. Interrogatórios adicionais de parentes não revelaram mais informações sobre o possível possuidor do telefone. A mãe de Ana também confirmou que o estilo e tipo da mensagem correspondiam completamente ao comportamento usual de sua filha. Mas a correspondência era puramente superficial e não excluía que alguém conhecesse Ana bem o suficiente e pudesse falsificar a mensagem. Nesta fase, a polícia decidiu manter as informações sobre o telefone o mais secretas possível e não compartilhar detalhes sobre seus movimentos e especificações técnicas nem mesmo com os parentes mais próximos. Os investigadores queriam manter essa evidência em segredo, na esperança de que a pessoa que controlava o telefone se mostrasse mais uma vez. As medidas investigativas continuaram intensamente. Técnicos criminais foram novamente enviados à casa de Ana e João para reexaminá-la e excluir detalhes negligenciados. Atenção especial foi dada novamente ao quarto de hóspedes e ao escritório de João. E embora nenhuma evidência direta tenha sido encontrada lá, a questão de quem exatamente havia ajudado a criar a ilusão da viagem de Ana para Lisboa se intensificava cada vez mais. Os vizinhos continuaram evitando comentários diretos e apenas confirmavam que a casa parecia suspeitosamente silenciosa após o desaparecimento de Ana. João não participava de reuniões comunitárias, ignorava chamadas e cartas com ofertas de ajuda. Ele continuou se fechando em seu próprio mundo, não mudando sua rotina em nada e se recusando a reagir aos eventos ao seu redor. Para os investigadores ficava cada vez mais claro que por trás do comportamento seco e externamente comum se escondia muito mais. Exatamente por isso, o foco das investigações se deslocou para mais perto do ambiente direto de Ana e a busca por aqueles que poderiam ter interesse em criar evidências falsas de sua permanência em outra cidade. As investigações continuaram seguindo o rastro do telefone de Ana, mas a situação tomou uma nova direção após uma descoberta inesperada de um técnico de serviços municipais que atendia a área da vila Casa da Lagoa. Durante uma limpeza programada de drenos de água da chuva, o técnico descobriu um saco plástico contendo um pedaço rasgado de um bilhete da rede Expressos. No bilhete havia um código QR bem preservado que permitiu determinar os detalhes da viagem. Os peritos decifraram as informações imediatamente. O bilhete havia sido comprado online e era válido para um ônibus que percorria uma distância de 251 quilômetros. Horário de partida: 7h15 da manhã do dia 5 de novembro. A empresa de ônibus confirmou rapidamente os dados do bilhete. A rota ia de Setúbal para Lisboa e, logicamente, coincidia com a viagem de Ana indicada por João. Os investigadores imediatamente solicitaram gravações de vídeo da estação rodoviária de Setúbal para o dia indicado. Nas gravações de uma câmera de vigilância na área das catracas da estação rodoviária, apareceu um homem que passou confiantemente pela verificação. Ele obviamente mostrou um bilhete e rapidamente o descartou, jogando-o diretamente na plataforma em uma lixeira. Observando mais atentamente, os investigadores notaram, apesar da má qualidade das gravações de vídeo, em seu pulso uma pulseira de modelo incomum, Garmin, muito semelhante à que João usava. João foi convocado para outro interrogatório onde lhe foram mostradas as gravações da câmera. Sua reação foi contida e confiante. Ele negou que o homem nas gravações fosse ele e alegou que havia muitas pulseiras similares. Foi iniciada uma verificação da popularidade desse modelo e descobriu-se que a versão de João poderia estar correta. Pulseiras Garmin são realmente populares entre pessoas com sua riqueza e status social, mas o modelo específico visto nas gravações era raro e tinha edição limitada. Para excluir completamente uma coincidência, os investigadores conduziram uma verificação minuciosa dos pertences de João
e encontraram evidência importante: o recibo de compra de sua pulseira Garmin. A compra havia ocorrido já em 2019. O mais importante era que no recibo havia um número de série que coincidia completamente com o número de série do dispositivo capturado pela câmera na estação rodoviária. Agora a versão de um sósia que havia encenado especificamente a viagem no lugar de João estava completamente excluída. Os investigadores estabeleceram: João havia pessoalmente ido à estação rodoviária e encenado a viagem de Ana para Lisboa. Ele havia intencionalmente jogado fora o bilhete na plataforma, provavelmente assumindo que ninguém o encontraria. O fato de uma parte do bilhete ter sido encontrada perto de sua casa confirmou a suposição de que João, com medo de uma possível descoberta, havia retornado e tentado destruir as evidências jogando o bilhete no dreno de água da chuva perto da vila. A rede de evidências em torno do marido de Ana se apertava cada vez mais. Surgiam cada vez mais confirmações de que exatamente ele poderia ter estado envolvido na tentativa de encobrir seu desaparecimento. Apesar da pressão, no entanto, João continuou mostrando autocontrole invejável. Ele manteve firmemente a versão de que não havia ido a lugar algum e não sabia quem poderia ter usado sua pulseira. O advogado de João já estava ativamente preparando uma estratégia de defesa e insistia na inadequação das evidências para a culpa direta de seu cliente. Enquanto isso, a polícia havia expandido significativamente o raio de busca por possíveis falsificações e manipulações digitais que João havia cometido em suas tentativas de criar um álibi. Suas outras compras online, bilhetes eletrônicos, mensagens e correspondências também foram verificadas. Era necessário entender quão profundamente ele havia penetrado no planejamento e quão longe se estendia a rede de sua decepção. Interrogatórios de vizinhos novamente não revelaram detalhes essenciais. Os moradores do bairro Nobre Tranquilo tentavam evitar comentários, com medo das consequências de participação aberta em uma história criminal sensacional. Mas era óbvio. O bilhete encontrado foi o primeiro grande erro que João havia cometido. Exatamente esse erro permitiu aos investigadores chegar muito perto dele e dissipar as últimas dúvidas sobre seu papel no desaparecimento de Ana. A polícia ainda procurava a localização física do telefone, na esperança de encontrar vestígios dele ou pelo menos confirmações indiretas de onde ele esteve após o dia 6 de novembro. Essa informação não foi divulgada por enquanto. Os detetives tinham certeza. O telefone era evidência-chave que definitivamente confirmaria ou excluiria o envolvimento de terceiros. A liderança da investigação reconheceu oficialmente a descoberta acidental de um funcionário técnico na canalização de água da chuva se tornou um ponto de virada crítico nas investigações e levou a evidência-chave contra João. Agora, os investigadores trabalhavam para confirmar definitivamente as circunstâncias e motivos do ocorrido. Exatamente para isso, a polícia passou a uma análise detalhada de rastros digitais e outros detalhes que poderiam lançar luz sobre as últimas ações do marido de Ana no momento de seu desaparecimento. Os investigadores examinaram cuidadosamente as gravações de vídeo do aeroporto de Faro da noite do dia 2 de novembro. Carla Silva, a vizinha de Ana e João, fez check-in confiantemente para o voo Faro-Madrid às 22h50. Câmeras registraram claramente seu embarque, e um carimbo no passaporte confirmou sua chegada à Espanha. Assim, o álibi de Carla era sólido. A questão, no entanto, de por que exatamente ela havia sido a primeira a alertar a polícia sobre o cabelo loiro suspeito na casa de Ana, levou os detetives a examinar mais de perto seu passado. Uma investigação detalhada da correspondência em redes sociais descobriu inesperadamente um episódio antigo sobre o qual Carla preferia ter permanecido em silêncio. Em 2018, ela havia tido um breve caso com João. A correspondência era íntima, com expressões emocionais detalhadas de ambos. Os próprios envolvidos, no entanto, alegaram que o romance havia terminado rapidamente e desde 2020 não mantinham conexões além de contatos formais de vizinhança. Carla foi convocada para interrogatório adicional. Ela não escondeu o relacionamento antigo e explicou seu silêncio com o desejo de não se envolver em escândalo. Sua atenção ao cabelo ela explicou simplesmente como pura coincidência. Ela havia entrado na casa a pedido da polícia, viu o cabelo incomum e o relatou aos investigadores. Ela parecia genuinamente surpresa que esse episódio havia atraído tanta atenção.
Os peritos imediatamente verificaram o cabelo encontrado perto do local onde Ana foi achada. Exames laboratoriais de DNA revelaram resultado inesperado. O cabelo não era de um humano. Era pelo de um Golden Retriever. Exatamente esse tipo de cão Carla possuía. O aparecimento do pelo na casa agora parecia menos suspeito. Carla confirmou que seu animal de estimação realmente havia visitado Ana e João cerca de 1 ano atrás. Assim, a versão de que a vizinha estava de alguma forma conectada ao ocorrido desmoronou completamente. Carla Silva foi oficialmente isentada de qualquer suspeita. Seu aparecimento e a revelação do caso, no entanto, lançaram uma sombra sobre a personalidade de João. Os policiais se concentraram novamente na investigação das peculiaridades de seu comportamento e estado mental. Exatamente então surgiu um novo detalhe importante. Um relatório solicitado judicialmente de uma rede de farmácias mostrou que João, ao longo de 1 ano, havia comprado regularmente um medicamento para dormir chamado Zolpidem. E não se tratava da dose padrão para casos raros de insônia, mas 12 embalagens da preparação adquiridas sem receita oficial. Esse medicamento tinha reputação de meio forte contra a insônia, mas seu consumo em tais quantidades poderia causar distúrbios comportamentais, até perda de memória e mudanças de personalidade. Os investigadores imediatamente consultaram um psiquiatra que confirmou os possíveis riscos do consumo excessivo da preparação. Com uso a longo prazo e doses consideráveis, poderiam ocorrer episódios de comportamento descontrolado e confusão. João teve que se submeter novamente a interrogatório detalhado. Desta vez foi forçado a admitir que realmente sofria de insônia grave há vários anos. Ele também não negou o consumo da preparação forte, mas enfatizou enfaticamente que nunca excedeu a dose e não notou efeitos colaterais em si mesmo. Os investigadores, no entanto, notaram outra estranheza. Durante a busca na casa e exame detalhado do escritório de João, nenhum medicamento foi encontrado. Se a preparação era comprada por ele regularmente e em grandes quantidades, onde exatamente era guardada e por que não havia restos? Esse detalhe fez os investigadores novamente suspeitarem que João tentava esconder evidências e demonstrava comportamento preparado. Ficou claro que ele agia conscientemente e deliberadamente. E sua negação constante e comportamento calmo bem poderiam ser parte de uma estratégia de defesa. Os detetives novamente conduziram conversas com pessoas do ambiente de João e tentaram entender quão claramente sinais de instabilidade mental se mostravam em seu comportamento. Os vizinhos admitiram ter notado seu distanciamento e reserva, mas interpretaram isso como traços normais de caráter de um homem rico e introvertido. Ninguém viu em suas ações algo ameaçador. Agora, no entanto, uma direção de investigação completamente nova se abriu para os investigadores. Não se tratava mais de ciúme banal, não de conflitos financeiros, mas de um problema mental profundo, escondido de olhares estranhos que poderia levar a uma tragédia. Exatamente em torno dessa direção, técnicos criminais e psicólogos começaram a construir sua versão. A equipe de investigadores recebeu instrução para lidar extremamente cuidadosamente com informações sobre o estado mental do suspeito. Não tirar conclusões precipitadas, mas investigar metodicamente seu comportamento e compras de medicamentos. Os agentes examinaram cuidadosamente cada ação que pudesse indicar influência intencional ou involuntária das preparações no comportamento de João. Exatamente nesta fase ficou óbvio que o marido de Ana poderia usar os medicamentos não apenas para combater insônia, mas possivelmente também para induzir um estado confortável para ele. Mas o motivo para isso permanecia no escuro por enquanto. Até fevereiro de 2023, após uma série de buscas infrutíferas por motivos e circunstâncias externas, os investigadores se aprofundaram nos documentos pessoais da própria Ana Ferran. A análise de seus arquivos digitais mostrou um lado inesperado na vida da mulher que externamente muitos invejavam por seu bem-estar e harmonia familiar. Atenção especial atraiu a correspondência de Ana em um fórum de fitness, onde ela era usuária ativa. Entre mensagens banais sobre esporte e nutrição, inesperadamente encontrou-se a abertura dolorosa de Ana. Em correspondência do outono de 2022, Ana descreveu detalhadamente um problema sério: o ronco extremamente alto de João. Para a mulher, isso não era apenas um incômodo cotidiano, mas verdadeira tortura, devido à qual ela havia praticamente perdido completamente seu sono normal.
As palavras eram duras, às vezes ásperas. Ana, obviamente, compartilhava suas experiências sob tensão emocional. Verificação adicional do armazenamento em nuvem, para onde o diário de Ana era automaticamente copiado, revelou informações ainda mais importantes. A última entrada do dia 2 de novembro, poucas horas antes de seu desaparecimento, foi breve e muito específica. Ana escreveu literalmente: "Hoje digo a João que vou dormir separadamente." A entrada estava datada de 23 horas e 47 minutos, praticamente 2 horas e meia antes do telefone de Ana silenciar definitivamente. Essa entrada contradizia as declarações de João, que anteriormente havia negado categoricamente quaisquer conflitos e alegado que não houve conversa sobre dormir separadamente ou mudança de Ana para outro quarto. Os investigadores imediatamente convocaram-no para novo interrogatório e mostraram-lhe as entradas do diário de sua esposa. João, permanecendo externamente calmo, novamente negou a discussão. Ele insistiu que a entrada provavelmente foi feita por emoções, mas nenhuma conversa real havia ocorrido entre eles. Os técnicos criminais da polícia, no entanto, imediatamente reexaminaram o quarto de hóspedes. A almofada, que já havia sido examinada anteriormente, foi novamente enviada para exame mais detalhado usando as mais recentes tecnologias de criminalística de 2023. O resultado provou ser criticamente importante para as investigações. Um médico legista estabeleceu definitivamente vestígios de saliva de João no tecido. A análise de DNA mostrou correspondência absoluta. Isso provou que João havia estado no quarto de hóspedes exatamente na noite em que Ana desapareceu. Sua versão de que nunca havia estado naquele quarto foi completamente refutada por evidência física. Ao mesmo tempo, desmoronou a versão de que Ana havia saído voluntariamente devido a conflito doméstico. Peritos confirmaram que o momento da tragédia havia sido claramente determinado e coincidia com o fim da atividade de seu telefone celular. Ana não poderia ter simplesmente saído naquela noite. Isso era tecnicamente impossível. Assim, os investigadores agora começaram a entender quão significativo foi o conflito doméstico que nas fases iniciais das investigações havia parecido menor e insignificante. O problema do sono, que muitos teriam considerado cotidiano, transformou-se no conflito principal dentro da família. O medicamento para dormir que João comprava regularmente agora aparecia não apenas como meio de combater insônia, mas como tentativa de controlar uma situação que ele não conseguia resolver de outra forma. O perfil psicológico de João foi cuidadosamente revisado. Nele agora se mostravam claramente sinais de pessoa tendente ao controle e que dificilmente aceitava mudanças no estilo de vida habitual. Psiquiatras estabeleceram que insônia crônica, agravada pela ingestão inadequada de medicamentos para dormir, poderia piorar o estado emocional do suspeito e levá-lo a ações impensadas em estado próximo ao de consciência alterada. Agora, toda a lógica das investigações estava construída em torno de um motivo simples, cotidiano, mas profundamente pessoal. Ana não apenas havia decidido dormir separadamente, mas realmente reconheceu que sua vida e ordem familiar precisavam de mudanças. Nas condições de seu relacionamento, que todos consideravam ideal, isso era reconhecimento factual do fracasso da vida familiar. Os investigadores entenderam quão doloroso isso deve ter sido para João. Até meados de abril, a polícia havia definitivamente formulado uma versão segundo a qual o motivo principal foi a relutância de João em aceitar a decisão de sua esposa. Ele provavelmente percebeu a tentativa de Ana de se mudar para quarto de dormir separado como ofensa pessoal, como algo que ameaçava seu mundo habitual e controlado. Isso também foi confirmado pelo fato de que ele sistematicamente, passo a passo, havia tentado criar uma imagem falsa da partida de Ana. Restava apenas confirmar quão conscientes foram as ações de João naquela noite e como exatamente ocorreu seu último encontro antes do desaparecimento de Ana. Até agora, o curso exato dos eventos imediatamente na noite da tragédia era desconhecido. Os investigadores receberam instrução para se concentrar na coleta de evidências definitivas e criar um quadro claro da última noite da família Ferrand. Agora, a investigação finalmente se aproximava de seu clímax. As investigações se aproximavam de seu fim. Técnicos criminais examinaram meticulosamente cada centímetro da Vila Casa da Lagoa.
Um elo importante foram exatamente aqueles parafusos de chapa e a massa de vedação com os quais o armário no quarto de hóspedes havia sido firmemente fechado. Externamente parecia material de construção comum, mas o exame confirmou o fato decisivo. Partículas microscópicas da massa de vedação nos parafusos de chapa coincidiam completamente com aquelas encontradas nas embalagens que João havia comprado na manhã do dia 4 de novembro na loja Leroy Merlin. Exames laboratoriais, conduzidos com máxima precisão, não deixaram dúvidas. A composição química e até mesmo menores lascas de tinta coincidiam perfeitamente. Isso significava uma coisa: exatamente esses materiais João havia usado quando fechou cuidadosamente as portas do armário. Suas compras foram confirmadas tanto por documentos financeiros quanto por gravações de vídeo das câmeras da loja, nas quais se via claramente como ele pagava e colocava as compras no porta-malas de seu carro. A pulseira Garmin em seu pulso novamente não deixou espaço para a defesa. Em seguida, o advogado de João tentou apresentar versão alternativa, explicando que os materiais eram destinados ao reparo da cama no quarto do casal. Técnicos criminais imediatamente examinaram a cama e todos os móveis do quarto. A inspeção revelou que todas as peças de móveis haviam sido fabricadas em fábrica. Nenhum parafuso mostrava vestígios de massa de vedação ou qualquer substituição. Obviamente, a versão da defesa foi apenas tentativa desesperada de desviar a suspeita. Os investigadores também examinaram cuidadosamente outro cenário. Um suposto reparo antigo do próprio armário que teria sido realizado anteriormente. A esse respeito foi conduzido o exame adicional que deveria estabelecer o momento exato do reparo e abertura do armário. A descoberta mais importante foi uma impressão digital oleosa encontrada na superfície interna do armário, que pertencia a João. Essa impressão estava sobre uma camada de verniz que havia sido aplicada em fábrica já em 2020. Isso significava que o armário havia sido aberto pela primeira vez agora para apagar vestígios. Assim, a versão de reparo anterior desmoronou definitivamente. Não havia mais dúvidas. João foi quem se preparou cuidadosamente e tentou apagar os vestígios do ocorrido, usando maximamente os materiais disponíveis e seu conhecimento de sua casa. Polícia e Ministério Público admitiram que tinham motivos suficientes para apresentar a acusação oficial. Neste momento, os investigadores também convocaram uma testemunha, a caixa da loja de materiais de construção, que confirmou a compra exatamente desses materiais por João. Ela se lembrava detalhadamente do comprador e confirmou sua identidade, apontando para a pulseira característica e sua maneira de se comportar. Autoconfiança, mas ao mesmo tempo certa reserva e pressa. O fato de que os materiais foram comprados exatamente na manhã após o desaparecimento de Ana, bem como o fato de que o telefone e os bilhetes foram usados para criar a ilusão de sua partida voluntária, provaram que as ações de João foram de natureza sistemática e deliberada. Técnicos criminais enfatizaram que teria sido impossível preparar tal composição, precisa de materiais e ações sem intenção prévia. João, permanecendo externamente calmo, não deu mais comentários detalhados sobre as investigações e confiou-se completamente a seus advogados. Sua estratégia consistia em negar o óbvio e tentar desacreditar quaisquer evidências técnicas. Mas havia evidências suficientes e cada novo exame apenas fortalecia a suspeita contra ele. As últimas semanas antes da apresentação da acusação foram usadas para a compilação final de todas as evidências e formação de quadro convincente dos eventos da noite do dia 3 de novembro de 2022. O Ministério Público preparou os documentos para acusar João do delito mais grave. Os investigadores ainda não haviam encontrado o telefone de Ana. Essa evidência permaneceu oculta, possivelmente para sempre. Mas mesmo sem ela, as evidências coletadas ao longo de muitos meses eram tão convincentes que a falta de um elemento não poderia mudar a compreensão geral do ocorrido. Os vizinhos que anteriormente evitavam comentários, agora discutiam abertamente sobre a tragédia. A atmosfera na área ficou tensa, e muitos admitiram nunca ter esperado tal reviravolta dos eventos. As pessoas repensaram sua atitude em relação ao silencioso, calmo e reservado João, que de repente se encontrou no centro de história tão cruel e calculada. Assim, a descoberta acidental de impressão digital no interior do armário,
A identidade dos parafusos de chapa e da massa de vedação, bem como as gravações de vídeo confirmadas das compras, se tornaram evidências decisivas que permitiram ao Ministério Público completar a preparação da acusação. As investigações entraram na fase final e apenas uma questão permanecia na agenda: o quadro definitivo do que havia acontecido naquela noite de novembro. Quando as investigações se aproximaram do julgamento, especialistas continuaram examinando cuidadosamente os rastros digitais de João Ferran. Um dos elementos-chave que levantava questões continuava sendo o telefone de Ana. Por que João não o havia descartado nas primeiras horas após o desaparecimento? Se havia criado tão deliberadamente uma imagem falsa da partida. Um ponto de virada nas investigações foi a gravação de uma dashcam de carro, que veio da câmera de um motorista que viajava na manhã do dia 7 de novembro na rodovia A2. Na gravação, o carro de João, um Volkswagen Golf escuro, é claramente visível estacionado na beira da estrada, perto da costa oceânica. Os dados de GPS do veículo apreendidos pela polícia confirmaram a data exata, hora e local da parada. Exatamente 6 minutos, das 10 horas e 34 às 10 horas e 40 da manhã. As gravações foram breves, mas decisivas para as investigações. Os investigadores imediatamente direcionaram consultas a moradores e pescadores que frequentemente se encontravam naquele local. Após interrogatórios, um dos pescadores se lembrou de detalhe importante. Exatamente naquele local, ele havia encontrado um smartphone Samsung S10 em meados de novembro. O pescador não havia dado importância especial à descoberta, pois o dispositivo estava muito danificado e obviamente não funcionava mais, e logo o jogou de volta na água. O próprio telefone não pôde ser encontrado. Os investigadores não puderam estabelecer o local exato onde o pescador havia jogado fora o dispositivo. No entanto, o fato de João ter parado perto da costa e o telefone ter sido encontrado exatamente lá forneceu confirmação indireta substancial das ações do suspeito. Nos interrogatórios, João explicou brevemente e com confiança: "Não me lembro do que fiz lá." Detectores de mentira eram ilegais em Portugal, e a verificação da sinceridade de suas palavras era tecnicamente proibida. Mas, paralelamente a essa descoberta, os investigadores finalmente descobriram mais um detalhe-chave que agora conectava diretamente João ao motivo de possível crime. A polícia solicitou os registros médicos do suspeito e encontrou evidência importante confirmada por psiquiatra. Uma semana antes da tragédia, no dia 27 de outubro, João havia consultado um psiquiatra devido à insônia crônica que ele mesmo não conseguia superar com medicamentos fortes. A entrada no prontuário médico dizia literalmente: "Paciente extremamente irritado, reclama que não consegue dormir devido ao ronco forte de sua esposa. Descreve seu estado como próximo ao desespero e colapso." Exatamente essa frase havia sido sublinhada pelo psiquiatra e incluída no relatório para o tribunal. Assim, o problema do sono, que anteriormente parecia detalhe cotidiano insignificante, agora recebeu status oficial de circunstância motivadora. Insônia crônica não era apenas queixa de saúde, mas tornou-se fator real que agravava o estado de João, influenciava suas ações e poderia até levá-lo a atos extremos. Ao tribunal foi apresentado o parecer psiquiátrico detalhado do suspeito. Os peritos enfatizaram sua tendência ao controle, sua irritabilidade cuidadosamente oculta e sua crescente instabilidade emocional. Insônia, combinada com os medicamentos que ele tomava regularmente, poderia levar a ações imprevisíveis e tentativa de controlar situação que se tornara insuportável. Os investigadores também descobriram que João mostrava sinais de pânico quando tentava controlar a situação após o desaparecimento de Ana. Ele poderia facilmente ter se livrado do telefone imediatamente, mas em vez disso o guardou por quase uma semana, enviando mensagens e mantendo a ilusão de sua viagem. Possivelmente isso foi tentativa de manter controle, convencer definitivamente a si mesmo e aos outros da veracidade da história que havia criado. Apenas mais tarde, quando percebeu que o telefone se tornara evidência muito perigosa, João tentou se livrar dele. Assim, toda a cadeia de ações do suspeito agora parecia lógica e consistente. O impulso inicial, o pânico subsequente, a criação sistemática de rastro digital e, finalmente, a tentativa não totalmente bem-sucedida de se livrar da evidência-chave.
O telefone desaparecido no oceano tornou-se símbolo do último erro cometido em estado de estresse e pânico. Os investigadores estabeleceram evidências técnicas, parecer psiquiátrico, depoimentos de testemunhas e protocolos de interrogatório coincidiam completamente. O Ministério Público preparou os documentos para a apresentação final da acusação em tribunal. Apesar da plena confiança da defesa de João de que intenção direta não poderia ser provada, as evidências não deixavam espaço para outras interpretações dos eventos daquela noite. Os vizinhos mudaram definitivamente sua opinião sobre o homem anteriormente silencioso e reservado e reconheceram quão diferente a realidade pode ser daquilo que é mostrado às pessoas. O caso Ana Ferrand tornou-se exemplo impressionante de como problemas cotidianos aparentemente menores podem levar à tragédia pessoal profunda. No salão do Tribunal Distrital de Setúbal, reinava silêncio absoluto. O juiz lia monotonamente o resumo da acusação final preparada pelo Ministério Público. No rosto do acusado João Ferrand não se viam emoções. Consistentemente, secamente e claramente, o promotor montou todo o mosaico de centenas de detalhes descobertos durante as investigações. A morte de Ana Ferrand foi oficialmente datada pelo médico legista para aproximadamente 2 horas e 30 minutos da madrugada do dia 3 de novembro de 2022. Exatamente nesse momento, seu telefone celular parou de enviar sinais. O exame técnico estabeleceu correspondência precisa ao minuto. A causa da morte foi inequívoca: asfixia causada por ação externa nas vias respiratórias. O exame forense confirmou que a arma do crime foi uma almofada comum do quarto de hóspedes, na qual foram encontrados vestígios biológicos de ambos os cônjuges. O perfil genético coincidia completamente. Após o ato, João agiu friamente e consistentemente. Na manhã do dia 4 de novembro foi à loja Leroy Merlin, mais próxima, e comprou massa de vedação e parafusos de chapa, confirmado pelo recibo e gravações de vídeo. Os materiais foram usados para esconder permanentemente os vestígios e odor do ocorrido. O corpo de Ana foi colocado no armário do quarto de hóspedes, cujas portas foram cuidadosamente fechadas e vedadas. Então João começou a criar a ilusão da partida de sua esposa. Do computador da família comprou bilhete de ônibus para Lisboa em nome de Ana e deixou rastro digital que supostamente confirmava sua viagem voluntária. Gravações de vídeo da estação rodoviária mostraram que exatamente ele, com a pulseira Garmin característica no pulso, encenou o embarque e depois discretamente se livrou do bilhete. 2 dias após o desaparecimento de Ana, ele começou a enviar mensagens de seu telefone para criar a ilusão de que sua esposa estava em retiro em Lisboa. O próprio telefone foi depois jogado no oceano, e apesar dos depoimentos dos pescadores, o dispositivo não pôde ser encontrado. Um elo decisivo foi o parecer do psiquiatra. Mostrou, ao longo de 5 anos, João havia sistematicamente procurado médicos devido à insônia crônica grave. Como razão principal, citava o ronco de Ana, que o levava ao desespero. 1 semana antes do ato, veio a consulta onde declarou abertamente que não conseguia mais lidar com o problema e sentia estar à beira de colapso. Todos esses fatos juntos criaram um quadro completo do que aconteceu naquela noite. João, incapaz de controlar mais seu estado e tomado por irritação profunda e desespero, sufocou Ana durante o sono na madrugada do dia 3 de novembro com a almofada que estava no quarto de hóspedes. As evidências mostraram que ele agiu intencionalmente e depois friamente organizou o encobrimento e encenação de seu desaparecimento voluntário. O advogado de João tentou conseguir requalificação do caso, insistindo que se tratava de homicídio culposo em estado de afeto. O tribunal, no entanto, rejeitou esse pedido referindo-se à compra prévia de massa de vedação e parafusos de chapa, o que provava intenção anterior. A última tentativa da defesa de apontar para possível suicídio da mulher foi rejeitada por todos os peritos, que excluíram completamente tal possibilidade. O juiz anunciou brevemente a sentença: 19 anos de prisão. João recebeu a sentença sem emoções visíveis. Seu comportamento correspondia completamente ao perfil psiquiátrico apresentado no tribunal. Pessoa controlada, externamente calma e absolutamente voltada para si mesma. O telefone de Ana nunca foi encontrado, mas o tribunal enfatizou separadamente que sua ausência de forma alguma prejudicava a completude das evidências.
Todos os elementos essenciais do crime haviam sido estabelecidos e confirmados. O motivo era claro e tinha como base história de longa data de problemas domésticos que se agravavam. Naquele dia, o tribunal fechou oficialmente o caso Ana Ferran. Restaram apenas formulação breve e seca nos arquivos do processo criminal e linha curta no banco de dados policial. Crime esclarecido. Criminoso condenado.